Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista, programa de política de Veja. Eu sou a Marcela Rau e aqui a gente traz informação, análise e entrevista. Lembrando que a gente está ao vivo também na nossa home, lá no site de Veja, também no YouTube e no Facebook. Você pode participar com a gente durante a nossa programação, mandar uma mensagem, uma pergunta nas nossas redes sociais ou aqui no chat do YouTube, para quem nos acompanha pelo YouTube. Uma ótima tarde, já começo então chamando o nosso entrevistado de hoje, que é o senador líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho, e relator também da PEC das drogas. Senador, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para o senhor. Saudação, Marcela, saudar todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Uma grande alegria poder participar com você e ficamos à inteira disposição para poder falar e discutir os temas que interessam ao Brasil, especialmente dentro da agenda do Congresso Nacional. Com certeza. Obrigada, senador. Bom, vamos falar então da PEC das drogas, que deve ser pautada na CCJ, pode ser votada amanhã, inclusive, né, senador, sobre esse projeto que o senhor é o relator e que vem aí na esteira do julgamento que está acontecendo, foi paralisado por um pedido de vistas no Supremo Tribunal, no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, para falar sobre essa questão da descriminalização do porte para uso pessoal da maconha. O projeto do senhor, o senhor, claro, pode explicar muito melhor do que eu, prevê que não pode ter a criminalização do porte e posse de qualquer tipo de droga. Explica pra gente e fala também se de fato deve ser votada amanhã essa PEC. Vamos lá, Marcela, para deixar todo mundo na mesma página. A PEC, ela é uma iniciativa do Congresso Nacional que surgiu, né, como uma reação à iniciativa do Supremo Tribunal Federal e no bojo de um processo judicial discutir a descriminalização das drogas, ou seja, legalizar o porte e a posse de drogas em pequenas quantidades. Discordando desse ponto de vista, o Senado reagiu, e reagiu primeiro com um simbolismo muito forte, né, com uma PEC para criminalizar ou manter o entendimento que já existe hoje da nossa legislação, de que é crime o porte e a posse de drogas ilícitas, em qualquer quantidade, diferenciando, logicamente, o usuário do traficante, com penas mais rigorosas para quem trafica, equiparada a crime hediondo, e com penas restritivas de direitos, penas alternativas, prestação de serviço à comunidade para o usuário, mas sem descriminalizar, tá certo, essa porte e esse posse de drogas, porque entendemos que a sociedade brasileira não está pronta, preparada, e nem quer a legalização das drogas. As pesquisas de opinião pública que tivemos acesso mostram que mais de 70% da sociedade é contrária à legalização das drogas, por entender, e aí é o que o nosso parecer traz nesse sentido, por entender que a liberação das drogas leva inquestionavelmente ao aumento do consumo. Aumentando o consumo, explode a dependência química. E só as famílias que têm no seu seio um dependente sabem o quão nocivo, o quão desestruturante, tá certo, para a relação familiar é essa presença do dependente químico. Primeiro pilar, então, problema na saúde pública. E para concluir, o segundo problema da legalização das drogas vem na segurança pública, tá certo? O tráfico, ele financia o crime organizado. O crime organizado é o maior responsável pelas barbáries da sociedade moderna. Então, como consequente decisão de legalizar as drogas, nós teremos a escalada da violência e hoje o poder público já perde o controle. Então, eu acho que para todo mundo ficar na mesma página, a PEC é uma reação à decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já deu uma pequena recuada, né, nessa última discussão, estava 5-1 o placar, agora está em 5-3 pela legalização ainda das drogas, mas temos esperança de que essa pressão da sociedade, esse posicionamento do Senado Federal possa reverter essa tendência de votação no STF. Líder, mas o senhor acredita que essa recuada que o senhor citou tem a ver com a pressão que o Senado vem fazendo em relação a esse tema?
Não, eu acredito que sobre o posicionamento, Marcelo, vamos chamar dessa forma, porque a parte do conteúdo, e que nós já citamos aí os dois pilares, as consequências na saúde pública e na segurança pública, você tem uma discussão paralela que é sobre as competências para se poder definir sobre esse tema. No olhar do Congresso Nacional, legalização de drogas não é tema para tribunais, não é temas para ser decidido por uma ação judicial. Esse é um tema que pertence ao Congresso, porque é aqui onde estão as pessoas que foram eleitas pela sociedade para representá-las, e para representá-las especialmente em temas delicados como esse. Então, com todo respeito, ali no Supremo Tribunal Federal, você tem 11 juristas nomeados pelo governo para estarem ali, cada governo à sua época. Não é lá que se deve decidir um tema tão sensível para a sociedade como a legalização ou não, a descriminalização ou não das drogas. Então, eu acho que esse posicionamento do Senado fez com que o próprio Supremo entendesse se ali estava havendo um ativismo judicial ou não, porque, nesse caso, não há inércia, Marcela. Sempre se fala que o Supremo age quando há uma lacuna, um vazio, uma omissão do Congresso Nacional. Não é o caso. O Congresso Nacional tem legislação sobre o tema, se já reafirmou por diversas vezes em votações recentes que é a favor da criminalização do porte e da posse de drogas. Até porque, veja só que cenário que surge. Se você faz isso por uma decisão judicial, você descriminaliza a posse e o porte, mas a droga continua ilícita. Ela não vende em mercado, não vende em farmácia. Quem quer comprar a droga vai ter que comprar onde? Vai ter que comprar no tráfico. O tráfico financia o crime organizado e a escalada da violência continua ainda mais forte com a explosão do consumo. Todos se aguardam. Líder, bom, eu já acho que o senhor consegue ouvir o meu áudio. Enquanto a gente vai ajustando aqui a imagem, já vou passar a pergunta para o senhor, então, sobre a possibilidade, de fato, essa PEC, no ano de eleição, com toda a complexidade que é aprovar uma PEC, conseguir ser aprovada esse ano. Tem apoio suficiente para isso? O que o senhor acha? Marcela, vamos lá, retornando à nossa entrevista. A nossa percepção é que temos uma maioria ampla e sólida dentro do Congresso Nacional, especialmente dentro do Senado. A minha percepção é que a gente pode alcançar aí um resultado de cerca de 2/3, né, do Senado favorável à PEC, ou seja, nos dá uma maioria sólida para aprovação. E olha que a PEC ela precisa de 49 votos de 81, né, 3/5. Mas eu acho que a gente consegue ultrapassar bem essa margem, porque, como eu disse, esse é um tema que está muito latente na sociedade, né? A proteção das famílias, a questão do controle social por parte dos pais, né? Imagina que a descriminalização das drogas retira do pátrio poder, né, dos pais proibir seus filhos de consumir, porque está liberado. Como é que um pai hoje com um filho adolescente, um jovem, vai dizer que ele não consuma drogas, não consuma maconha, se o governo está liberando, né, essa substância? E a gente sabe que a maconha é a porta de entrada para drogas muito mais pesadas. Não sou eu quem estou dizendo, a ciência é quem fala, para cocaína, heroína, crack, né, e tantas outras drogas desestruturantes para a relação familiar, para o ambiente familiar. A sociedade sofre no geral e a família sofre no particular, né? A gente vê aí milhares de casos relatados, né, de dependentes que furtam suas próprias casas, que roubam suas próprias famílias, casos de violência, né? Então, qual é a vantagem de se fazer essa descriminalização, de se liberar essas drogas? Até os países, né, onde essa liberação foi feita, e aqui sem nenhum juízo de valor, é o caso de Portugal, da Holanda, ela não foi feita por decisão judicial, ela foi feita por uma política pública que precedeu, por exemplo, investimento de bilhões, eu estou falando bilhões de euros em equipamentos de saúde pública. Qual é a situação hoje das casas de reabilitação no Brasil, dos centros, né, de tratamento de dependência?
não tem nenhum preparo para poder receber essa explosão da demanda, porque nem quem é a favor do projeto nega que a liberação leva ao aumento do consumo. O aumento do consumo leva à explosão da dependência. Então, precisa ter equipamentos de saúde pública para recepcionar essa nova demanda. E o Brasil não estaria preparado para isso. A gente já viu o que acontece ali nas Cracolândias, né? São virando verdadeiras Zupilândias de pessoas viciadas e que são tomadas completamente pela dependência. Então, para proteger as famílias e proteger a sociedade brasileira, o nosso parecer vai nesse sentido contra a descriminalização, contra o entendimento que o Supremo Tribunal Federal procura jogar sobre o tema, e acreditamos sim que está em sintonia com aquilo que pensa e que defende a ampla maioria da sociedade brasileira. Líder, quem participa da nossa conversa é o nosso colunista do Radar, Robson Bonin. Bonin, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Boa tarde, líder, prazer falar com o senhor, o pessoal que está nos assistindo em casa. Tivemos um pequeno problema aí, né, mas agora vamos continuar esse debate. Eu queria perguntar para o senhor exatamente sobre as questões que o Supremo coloca. A primeira delas é que ele não está discutindo descriminalização, né? O argumento do Supremo é de que é preciso definir uma quantidade de droga que separe quem é usuário de quem é traficante. E que hoje, da forma como a legislação está posta, quem decide quem é usuário e quem é traficante é o policial que está lá na ponta. Então, tem argumentos e dados aí desses institutos que dizem que quando a pessoa é pega com droga, com maconha, na periferia é traficante. Quando é no bairro rico, aí é mais frequentemente classificado como usuário. Como é que o projeto que está no Senado enfrenta essa questão? E também queria saber do senhor por que foi preciso esperar tanto tempo, esperar o Supremo pautar essa discussão para o Congresso se movimentar para analisar essa matéria, líder. Vamos lá, Robson. Primeiro, apesar da entrevista que o presidente Barroso deu, né, recuando no entendimento de dizer que não se estava discutindo descriminalização, na própria sessão de debates, os ministros do Supremo chamaram, né, a discussão para dizer que sim, o que o Supremo encaminhou nas suas votações é descriminalização, é que a partir de determinada quantidade objetiva, e é disso que você tratava, abaixo daquela quantidade não seria mais crime, tá certo? Estaria descriminalizado, a pessoa poderia ter o direito de portar e de usar, de fumar a sua maconha sem estar incidindo em crime. É isso que está sendo posto, é isso que está sendo discutido no Congresso Nacional, e ficou muito claro, né, no debate que aconteceu. Os próprios ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, nessa última sessão de votação, chamaram a atenção para que a fala do presidente Barroso não refletia a narrativa. E aí, vamos ao segundo ponto de conteúdo. Eu já falei aqui, o Congresso Nacional não é silente, não é omisso, não é inerte quanto a essa discussão. Agora, o Congresso Nacional entende que determinar quantidade e abaixo daquela quantidade, tá certo, descriminalizar não é o melhor caminho. Nós temos hoje, a lei hoje ela já diz, são 8 situações circunstanciais para definir quem é usuário e quem é traficante. E quem define lá na ponta a aplicação da pena, tá certo, é o juiz. Se existe algum tipo, tá certo, de desvirtuamento ou de preconceito estrutural, tá certo, eu nunca vi o CNJ, por exemplo, fazer uns seminários com juízes para aplicar a lei de forma correta. O problema não está na lei, está na aplicabilidade da lei. Porque se você for para um critério objetivo, Robson, veja só, lá, o que está na média lá, encaminhado pelo presidente Barroso, é 60 gramas. Abaixo de 60 gramas não seria crime. Sabe quantos cigarros de maconha podem ser produzidos com 60 gramas? 206 cigarros. É o que dizem os especialistas. Então, quem está ali portando 206 cigarros de maconha não é para o consumo próprio. Nós vamos estar legalizando indiretamente o tráfico de pequenas quantidades. Aí um traficante vai chamar ali 50 aviãozinhos, entregar 60 gramas a cada um, 200 cigarros a cada um, e eles vão poder transitar livremente, sem poder ser nem importunado pela polícia, porque vão estar naquela quantidade
que é considerada legal por uma mera decisão judicial do Supremo, sem nenhum aprofundamento. Então, data venha, com todo respeito ao posicionamento dos juristas, né, do Supremo, eu acredito que essa é uma decisão equivocada, a lei está correta em apontar circunstâncias que devem ser aplicadas pela autoridade judicial. Porque vou lhe dar um exemplo para concluir esse raciocínio. Se amanhã a autoridade policial aborda um traficante, tá certo? Mas que só está com 60 gramas, mas está com o bolso cheio de dinheiro, está com envelopes, está com a balancinha para pesar, mas só tem 60 gramas. Ele está dentro da regra, né, que o Supremo está colocando. Então, é o que eu digo, é uma decisão que não foi feita até hoje, definir um único critério de quantidade, porque é uma decisão equivocada. A aplicação da lei é feita pelo juiz. Acho que, por exemplo, o CNJ poderia fazer seminários, né, para orientar os juízes, que é melhor forma, juiz e Ministério Público, né, e autoridade policial, para aplicar da melhor forma a lei que está correta. Líder, quero aproveitar a presença do senhor aqui, fazer uma pergunta rápida. O senhor comanda um importante partido, né, Congresso, muito representativo, e que está, nesse momento, passando por uma guerra interna muito grande, né? Essa sucessão entre o presidente atual, Luciano Bivar, com o futuro presidente, Antônio Rueda, tem provocado ruídos aí, tem acusações de atentado, de roubo. Como é que o senhor está se equilibrando aí, sendo líder da bancada agora? Como é que está o clima no partido? Robson, realmente ser líder do União Brasil hoje é um grande desafio, né, de poder buscar essa serenidade, esse ponto de equilíbrio. Veja só que eu lidero uma bancada no Senado, que foi eleita como a terceira maior bancada aqui do Senado, e que vai de Sérgio Moro, né, a Davi Alcolumbre, do maior oposicionista ao governo ao maior articulador do governo dentro do Congresso. Então, é preciso ter essa serenidade, esse equilíbrio na tomada de decisões, esse período de transição no comando nacional do partido realmente teve muito ruído, e eu acredito que o presidente Bivar, né, não soube reconhecer que era o momento de fazer a passagem do bastão, né, ele comandou uma parte importante da história do partido, o processo de fusão, comandou o partido durante as eleições de 2022, mas agora o dinamismo da política e do partido pedia esse momento de transição, e o Bivar não soube ver isso. Prova é que ele chega isolado, né, à convenção. Isso é muito importante, porque tem narrativa de um lado, tem narrativa de outro, é natural que, né, a imprensa ouça os dois lados, mas aos fatos, os números, o Rueda chegou junto com a ACM Neto, presidente e vice da Convenção Nacional, numa chapa que tem o apoio de 4 dos 4 governadores, de 7 dos 7 senadores, de mais de 50 dos 59 deputados federais. O Bivar só teve 2 deputados federais de 59 para compor a sua chapa. Então, chegou totalmente isolado. Isso, para mim, dá a leitura política, né, de que o movimento do Rueda e do ACM Neto tem um apoio sólido, majoritário, quase que unânime do União Brasil, e nós referenciamos e esperamos que o Rueda, né, assuma o comando do partido junto com a ACM Neto, lamentando aí todos esses episódios, né, de ameaças e de violência que chegaram a ser suscitados aí nessas últimas semanas. Líder, muito obrigada. Eu sei que o senhor está com a agenda apertada aí, abriu um espacinho importante para falar com a gente. Obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Marcela, Robson, todos os nossos internautas, telespectadores, ouvintes de todas as plataformas, sempre uma alegria participar em um momento como esse, formador de opinião na sociedade brasileira, e tratando especialmente de um tema que tem tudo a ver. O debate é um bom debate, Robson e Marcela. Tem muitas perguntas, tem muitos questionamentos, mas nós estamos preparados, nos aprofundamos, e de tudo que estudamos, vimos, experiências internacionais, eu volto a dizer, acredito que o Brasil e a sociedade brasileira ainda não está preparada para a descriminalização das drogas, traz problemas no pilar da saúde pública, com o aumento da dependência, traz problemas no pilar da segurança pública, com a escalada da violência, e acredito que a PEC é o melhor caminho para manter o combate das drogas. E só para concluir, se existem falhas, e existem muitas, né, na fiscalização,
em coibir esse comércio das drogas, o Estado público reconhecer a sua falência, dizer que é incapaz de fiscalizar e liberar ser a solução, é o caminho errado. O Estado transfere para as famílias a obrigação, né, e o dever de poder fazer esse controle social das drogas. Acho que não é o caminho correto, por isso o parecer vai nesse sentido. Obrigado pelo espaço, a oportunidade e uma saudação a todos. Obrigada, até uma próxima. Boninho, continuamos juntos aqui, só para a gente contextualizar essa história que a gente estava... Você questionou aí o líder, né, o senador Efraim Filho, sobre essa questão envolvendo o partido dele. Enquanto a gente estava, né, quase entrando ali no ar, você acompanhou a fala do Luciano Bivar sobre essa especulação de que o Rueda, que teve a casa incendiada, a casa dele e da irmã dele foram incendiadas, as duas casas, né, no litoral ali de Pernambuco, e Rueda chegou ali a insinuar que poderia ser algum atentado político. E aí Bivar se pronunciou agora, a gente se acompanhou. Fala aí pra gente um pouquinho. É isso, Marcela. Essa novela vem, para contextualizar um pouco melhor, é a questão que quando o Rueda se anuncia ali como um postulante à sucessão do Bivar, sem que o Bivar queira... Estava tudo combinado para o Bivar sair do partido, mas ele decidiu de última hora que não queria sair. E como bem lembrou o líder do partido, agora, o partido já estava todo apoiando o Rueda e o Assemineto nessa nova chapa. E quando o Bivar percebeu que não teria mais apoio e teria que, de fato, deixar o comando do União Brasil, aí são versões que são veiculadas pelos próprios integrantes do partido. O Bivar ameaçou de morte o Antônio Rueda. Disse que sabia, inclusive, onde morava a filha do Antônio Rueda, e isso levou o Rueda a contratar seguranças, uma coisa meio de filme, assim, reforçou seguranças da família inteira, foi para os Estados Unidos, fez, antes disso, um boletim de ocorrência acusando o Bivar de ter ameaçado de morte, e ontem essa novela avançou com esse incêndio nas casas de praia do Rueda, e o Rueda divulgando uma nota dizendo que isso era um possível atentado político que deveria ser investigado. O Bivar, hoje de manhã, inegavelmente foi alvo ali de colegas do partido, o governador Ronaldo Caiado falou, que acusou diretamente o Bivar de ter mandado supostamente queimar a casa do rival. E aí, o Bivar não baixou a bola, não. E nesse momento está dando uma entrevista coletiva na sede do União Brasil, em que ele diz que a eleição que consagrou o Rueda presidente do União Brasil foi forjada, foi uma fraude, e que não tem documento, então, portanto, não é válida. E quando questionado sobre o atentado, se ele mandou queimar a casa do Rueda, ele diz, olha, isso são ilações, assim como acusações existem em todo lugar, inclusive eu dei a senha do cofre do meu apartamento para a mulher do Rueda, e ela foi lá, abriu e roubou uma quantia significativa, segundo ele. Ela levou dinheiro que estava guardado no cofre do Bivar, segundo o Bivar, sem que ele autorizasse, e deu mais um capítulo, mais um molho, né, Marcela, para essa história que parece muito surreal. O que acontece nos bastidores dos partidos, né? De alguns partidos, né? Não, é impressionante essa história. Parece história mesmo de novela, como você citou aí, e são acusações que, por enquanto, são só acusações, não tem evidência, não tem prova, não tem nada ainda que indique de fato, né, tanto de um lado quanto de outro, se um roubou o cofre do outro, se quem tocou o fogo ali na casa da família ali do Rueda foi de fato Bivar, mas só de você ter essas acusações, né, entre líderes que sempre foram aliados dentro de um partido já é muito grave, né? Já expõe uma crise gigantesca dentro do partido. Agora, Boninho, vamos para a manchete trazer uma notícia aí que vocês trazem aí, a equipe do Radar, sobre a história de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, prestou depoimento, um longo depoimento ontem, né? E esse depoimento, Boninho, como vocês trazem aí, é tratado como esclarecedor pela Polícia Federal. Então, o tenente-coronel comentou pontos não abordados antes sobre a tentativa de golpe que surgiram em testemunhos de outros interrogados. A oitiva foi filmada e será transcrita pelos agentes. Porque depois do depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, algumas dúvidas, a gente pode dizer assim, ficaram ali para os agentes da Polícia Federal diante dessa investigação. E, ao que tudo indica, então, Mauro Cid esclareceu esses pontos que estavam em aberto.
É isso, Marcela. No ano passado, o Mauro Cid prestou uma série de depoimentos quando ele firmou a delação premiada dele. Esses depoimentos foram levados para os investigadores que realizaram uma série de diligências, buscas e apreensão, tem no conjunto de provas ali até documentos e relatórios que eles pediram a empresas como o Uber, aqueles relatórios de antenas de celular que são gerados pelas operadoras de telefonia. Enfim, a Polícia Federal pegou o que o Mauro Cid disse no primeiro momento e testou aquele relato dele com um cruzamento de infinitas provas. E depois foi a campo, fez novas buscas e apreensões, colheu depoimentos de muito mais investigados, de pessoas que prestaram depoimento como testemunha, como é o caso do Freire Gomes, e aí surgiu a necessidade de chamar o Mauro Cid de novo, e é por isso que a gente diz nessa matéria que está na manchete do site. O depoimento do Mauro Cid na segunda-feira foi uma espécie de revisão de tudo que ele já tinha dito, porque ele foi falando de coisas que a Polícia Federal lá atrás não perguntou, porque ainda não eram conhecidas, e de dúvidas que surgiram justamente desse cruzamento de versões dos personagens que estavam, por exemplo, naquela famosa reunião no Palácio da Alvorada em que se discutiu uma minuta de golpe de Estado ali com os comandantes, então comandantes das forças, né? A gente sabe, para lembrar aqui, o pessoal que está nos acompanhando, que a Polícia Federal diz que o comandante Almir Garnier, da Marinha, foi o único que aceitou, de fato, colocar homens, as tropas, para dar um golpe de Estado e manter o presidente Jair Bolsonaro no poder naquele período. E os comandantes do Exército e da Aeronáutica refutaram esse plano. Agora, o que eles disseram sobre o que eles ouviram naquele dia no Alvorada é o que, de fato, o Mauro Cid está tentando ou referendar ou acrescentar mais elementos, ou simplesmente, no caso ali, em alguns outros assuntos, apresentar novos elementos, como aquilo que eu falei, que a Polícia Federal não perguntou, e a delação do Mauro Cid, ela é uma delação diferente, ela não é aquela delação que você chega com muitos papéis, muitas provas na mão e entrega. Olha aqui, são esses os crimes que eu tenho conhecimento, eu estou confessando. O que o Mauro Cid fez foi responder tudo que foi perguntado para ele. Então agora estão perguntando de novo, porque a novela avança, a narrativa avança, e aí você precisa novamente do delator ali para esclarecer outros pontos. Segundo o investigador importante que eu ouvi nessa manhã me diz, o Mauro Cid ficou lá 9 horas na Polícia Federal e o depoimento dele foi muito importante para o avanço das investigações, foi muito esclarecedor. Agora, outro ponto que está rendendo até hoje é a história da crise na Petrobras, né? Teve uma reunião tensa ontem com o presidente Lula, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. A gente tem a matéria aí no site para mostrar para vocês, que você mesmo que traz... Você está em todas hoje, Bonin? Você está arrasando, está em todas. Que você mesmo traz ali sobre essa crise na Petrobras que esconde disputa de poder no Ministério de Lula. Então, como eu falava, teve a reunião com o presidente Lula, Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também participou desse encontro, dessa reunião que foi tensa, né? Pelo menos o tema, né? A tensão existia em relação ao noticiário por conta dos dividendos que não foram pagos aos acionistas pela Petrobras, né? Teve essa decisão foi interpretada como uma intervenção ali, uma possibilidade de intervenção política na gerência ali, na gestão da Petrobras, e causou um prejuízo absurdo, né, de mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado para a Petrobras. Isso foi discutido ontem nessa reunião e, claro, a gente sabe que internamente tem uma disputa, tem um racha ali de poder e Fernando Haddad entrou nessa história ali depois, nessa reunião. Por quê, hein, Bonin, também que ele participou? E ele também tem ali, tá numa jogadinha dupla com o presidente da Petrobras, né? Porque também tem um interesse da Fazenda nessa história do pagamento dos dividendos, né? É isso. O Fernando Haddad não estava nessa confusão toda aí até agora. O presidente Jean Paul Prats da Petrobras estava meio isolado. É meio que público que ele vive uma relação ali muito conflituosa com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que em tese é o chefe dele, né, a quem ele responde. E se dependesse do ministro Alexandre Silveira, o Jean Paul Prats não seria mais presidente da Petrobras há muito tempo. E ele se sustenta por ser do PT, por ter uma proximidade com o presidente Lula, mas recentemente, como a gente relata na matéria, Marcelo, o Alexandre Silveira ganhou apoio do Rui Costa para fritar o Prats na Petrobras, porque
há um movimento e até um nome escolhido já de um auxiliar do Costa para substituir o Prates na Petrobras. E isso envolve você ter o controle sobre um poderoso instrumento, uma estatal que a gente já viu que é capaz de fazer politicamente em outras gestões do PT, né, com muitos contratos, muito poder de investimento e muito poder de fazer política. Isso para a gente falar num cenário apenas em que as coisas são feitas de forma republicana. A gente sabe que no passado não foram feitas de forma republicana. Mas nessa briga dessa semana, o Fernando Haddad, segundo uma fonte do Planalto me contou, entrou nesse assunto primeiro para dar um recado ao mercado, dizendo, olha, eu vou apoiar o presidente da Petrobras, porque apoiando o presidente da Petrobras, eu estou sinalizando para o mercado que eu também estou a favor de distribuir os dividendos, né? Não é assim que se faz. O presidente Lula vem e diz, a empresa, os acionistas têm que pensar nas pessoas com fome. Mas a empresa, ela já é composta por muitos acionistas, porque, de fato, a lógica não é essa. Não é para ser um braço do Estado, simplesmente fazer políticas. Né? Então, o ministro Fernando Haddad vai nessa linha primeiro, e segundo, porque existe essa divisão dentro do governo em que o Fernando Haddad não pode também deixar que o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, avance demais nas questões econômicas. E se ele controlasse a Petrobras indicando um futuro presidente, ele se tornaria muito poderoso, justamente numa estatal que tem um papel fundamental na toda a discussão que o Haddad toca no governo. Ele faz essa briga praticamente sozinho, de controle dos gastos públicos e respeito do marco fiscal, Marcelo. E vale lembrar, né, Borim, que Rui Costa foi um dos defensores, pelo menos dos bastidores, de que não teria que ter a meta de déficit fiscal zero, né, que foi a meta que foi defendida pelo ministro Fernando Haddad e que continua aí, que continuou no orçamento, né, então essa meta ainda persiste, pelo menos a tentativa de conseguir atingir essa meta, mas o presidente Lula tinha até uma expectativa de que o Jean Paul Prats pudesse cair ontem, pudesse não ser mais o presidente da Petrobras. Isso não aconteceu. Você acha que, de fato, isso pode acontecer por conta dessa situação? Não vejo nesse primeiro momento, Marcelo, porque ele está, a rigor, ali se equilibrando com o presidente Lula, ganhou um apoio importante do Fernando Haddad nessa discussão, que, afinal de contas, o Lula ouve muito o Fernando Haddad, é o ministro, de fato, mais importante do governo, e essa discussão toda é um dilema dentro do Palácio do Planalto, porque mexe muito com o que é a natureza do presidente Lula e vai totalmente de encontro com o que o Fernando Haddad precisa fazer no Ministério para fazer com que a área econômica do governo dê certo, né? Porque no final das contas, se o governo vai bem na área econômica, todo mundo vai sair ganhando. O cenário atual é que tumultua essa questão. Se você olhar, o presidente Lula é impopular, segundo as pesquisas, está passando por um momento muito ruim e precisa, na lógica dele de gestão estatal, gastar, estimular os gastos, ampliar os gastos, colocar o Estado para estimular a economia e, a partir disso aí, ele acredita que lá na frente vai colher números melhores de popularidade. O problema é que não tem dinheiro, né? Então, essas pressões em torno da Petrobras ou da Vale, de outras empresas, só refletem essa angústia, esse dilema que existe dentro hoje do Palácio do Planalto de você querer fazer politicagem, uma politicagem, né, uma política populista, sem ter dinheiro para isso. Porém, a gente estava falando, né, com o relator da PEC das drogas, o senador Efraim Filho, que disse aí que vai apresentar, deve votar amanhã na CCJ. Você acredita mesmo que isso possa ser aprovado em ano de eleição ou é mais para dar um recado para o Supremo e falar, aqui você não vai avançar mais? É muito complexo, né, Marcelo? Porque, assim, em ano eleitoral, de fato, a gente vai ter esses dois confrontos, né? No Senado, a base conservadora ela é muito mais organizada, tem muito mais senador lá identificado com essa pauta, e gente que não é nem base, nem oposição, que também embarca nisso. Mas, quando a discussão vai para a Câmara e para outros lugares, aí fica muito mais pulverizado. E existe, de fato, na sociedade um grande apelo por parte do eleitorado evangélico, que são mais de 60 milhões de eleitores e tal, mas também tem muita gente que negavelmente olha que a política que é praticada hoje no país em relação à maconha, porque é disso que se trata, é de maconha, não estamos falando aqui de outras drogas, ela foi completamente derrotada. Você deixar que um policial, esse é o grande argumento do Supremo, que um policial decida quem é traficante e quem é usuário,
é uma falência do Estado nesse sentido. E o Supremo não está mudando a lei, né? O projeto que está no Senado, ele não avança em nada em relação ao que é a legislação atual. Hoje, o policial já não leva alguém preso se tiver um baseado, uma pequena quantidade. O problema é a leitura que se faz disso no alto. Então, toda essa complexidade da discussão faz com que esse assunto, de fato, não vá avançar nesse primeiro momento. É um recado político. Na política em Brasília, tudo é feito de gestos. O Senado agora está fazendo um gesto em relação ao Supremo para avisar. Se vocês continuarem, a gente não vai ficar para trás. Pois é. Boa, Boninho, obrigada, viu, pela participação. Deu certo, a gente teve um probleminha técnico no meio do caminho, mas a gente conseguiu passar a informação, a entrevista com o senador, também a gente conseguiu falar aqui sobre os destaques do site. Valeu, Boninho, até mais. Valeu, obrigado, gente. Gente, obrigada pela audiência, pela participação de vocês aqui, pelas mensagens. Tem muita gente se colocando a opinião em relação a essa questão da PEC das drogas, se deve descriminalizar o porte, a posse de pequenas quantidades ou não. Esse assunto, de fato, gera bastante polêmica. E é isso, gente. Só quero reforçar que agora a gente está em novo horário, ao meio-dia, às terças e quintas. Então, em 2 edições agora, terças e quintas-feiras. Quinta-feira, então, a gente está de volta ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.